Boa tarde, eu sou Daniel. Desde já quero agradecer por esses 920 inscritos. Vocês estão me abençoando muito. Comente, deixa o seu lacre, compartilhe esses vídeos, vai me ajudar muito para alcançar pessoas. Enquanto eu puder estar nesse aplicativo, poder falar do Senhor, me ajude a chegar nessa meta de 1000 inscritos, me ajude a fazer com que esses vídeos alcancem pessoas. E assim, visite as minhas playlists, principalmente essas, profetas bíblicos. Eu tenho falado muito dos profetas. E eu quero falar sobre Abacuque. Abacuque, ele está na categoria de profeta. Ele é o único livro que ele não declara uma profecia contra a nação. Ele é um livro que tem um diálogo entre ele e Deus. E ele também é da tribo de Levi, porque em Abacuque capítulo 3 é uma canção que ele faz ao Senhor. E um dos textos que vai chamar muita atenção do apóstolo Paulo se encontra aqui no verso, deixa eu achar aqui, a partir do verso 3, do verso 4, verso 5, o Abacuque ele começa a expressar aquilo que Deus iria falar com ele. E interessante também que é nesse texto que nós iremos encontrar o Senhor falando para Abacuque no verso 4, que diz assim, que o justo viverá pela sua fé. O apóstolo Paulo, ele vai ter como base na carta de Romanos esse texto. Interessante que Abacuque, ele começa fazendo uma pergunta a Deus. Abacuque está vendo a sua cidade, o seu país ser oprimido. Ele está vendo o seu país sendo massacrado. E Abacuque ele vai estar convivendo numa iminente invasão dos babilônicos. E isso vai gerar uma tristeza muito grande, porque os babilônicos eles tinham um poderio militar muito grande e eles oprimiam pessoas e estavam oprimindo o seu povo. E Abacuque ele começa fazendo uma pergunta. Ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutas? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostra a iniquidade e me fazes a opressão, pois a destruição e violência estão diante de mim. Abacuque estava gritando, estava chorando: Senhor, o meu país está sofrendo violência, meu país está sofrendo duros golpes. Até quando nós iremos suportar isso? E o Senhor, ele começa a falar com Abacuque a partir do capítulo 2, e no verso 4, verso 2 ele diz o seguinte: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre as tábuas para que possa ler até que passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir num tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espere-o, porque certamente virá e não tardará. Existia
um tempo determinado para Deus agir sobre Israel. Ele pediu para que Abacuque escrevesse a visão numa tábua e que ele pudesse prestar bem atenção naquilo que ele iria dizer, que ele ia falar. E se acaso demorar, espera, porque não iria demorar muito. O que Deus prometeu iria fazer. Interessante que Deus começou a falar para Abacuque os 5 ais. E o primeiro ai está no verso 9. Ai daqueles que ajuntam em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto seu ninho, a fim de se livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, percaste contra a tua alma. Deus começa a mostrar para Abacuque que existiam pessoas que adquiriam ou ajuntavam tesouros mal adquiridos através do roubo, através de coisas levianas. E essas pessoas que até então viviam desta forma, o Senhor estava anotando e observando, porque o dia delas estava chegando. O segundo ai daqueles que edificam a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Iniquidade é não aos ensinos. Pessoas que utilizam-se de coisas, de bens, através do sangue, ou seja, pessoas adquirem, matam as outras, sequestram para ter bens dos outros. E o Senhor também fala que existiam pessoas que fundamentam as suas riquezas e não tem princípios bíblicos, porque aqui diz, olha, edifica uma cidade com sangue e com iniquidade, ou seja, eles edificam coisas, eles fazem leis sem princípios de Deus. Segundo ai. Veja, o terceiro ai daquele que dá de beber ao seu companheiro misturando a bebida, o seu furor, e que embebeda para lhe contemplar a vergonha. Ou seja, ai daqueles que são maus de coração. Ai daqueles que utilizam-se do pobre ou do próximo para benefício próprio. O primeiro ai é aqueles que ajuntam riquezas mal adquiridas, roubo. O segundo ai é aquele que procura edificar coisas através de sangue, através do assassinato, sem princípios bíblicos. O terceiro ai é o tipo de ajuda, aquela pessoa interesseira. O quarto ai diz aqui, ai daqueles que diz a madeira, acorda e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fogo nenhum. Idolatria. Ai daqueles que se prostram diante a ídolos. E ídolos também não é só imagens, mas pessoas que colocam homens como ídolos de sua vida, que colocam marcas de roupa como ídolos de sua vida, coloca o seu trabalho como ídolo, coloca sua casa como ídolo, seu filho como ídolo, seu casamento como ídolo. Nada pode tomar a glória de Deus. Não coloque ninguém no lugar que Deus tem que estar em sua vida. E o último ai aqui, ó, está aqui, quer ver?
que eu quero compartilhar com você. Se eu já li, quero ler de novo. Veja, ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E ai daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Ou seja, tomar posse daquilo que não é seu. Isso é inveja. Ah, eu quero um ministério daquela pessoa. Ah, eu quero o marido daquela pessoa, ou a esposa daquela pessoa. Sabe, assumir um posto que não é seu. E quando você assume um posto que não é seu, só pode ser uma coisa, ou através de fraude, ou através de roubo. Mas a Bíblia diz que o Senhor deu 5 ais. Deu cinco coisas, 5 características que ele estava observando desde o céu. A atitude das pessoas. Adquiria o que não era seu, ajuntava tesouros, suas casas, com bens mal adquiridos, edificava a casa com sangue, com fundamento, sem princípios bíblicos, fundamentava com iniquidade, que dava ao seu companheiro uma bebida misturada, ou seja, que fazia ele mal, interesse, e idolatria. 5 coisas que o Senhor falou para Abacuque. E no capítulo 3 de Abacuque, ele irá fazer aquela oração. E ele vai declarar a sua fé. Em meio a todos esses 5 ais que o Senhor falou, em meio a toda essa desolação, em meio a essa turbulência que estava vivendo, ele vai declarar aqui um dos versículos mais lindos que eu quero ler com você. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que diz o versículo 17 do capítulo 3 de Abacuque. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, e exulto do Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Essa canção que ele fez ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Vou falar uma coisa. Olha a declaração de Abacuque. É impossível que a figueira não floresça. Ele disse que mesmo se a figueira não floresça, a floresça aponta para Israel. Mesmo que nada aconteça para Israel. Mesmo que o produto da oliveira minta, ou seja, é como se você plantasse o pé de laranja e esse pé não dá laranja. A sua natureza não vai produzir aquilo que lhe convém, mesmo que o produto da oliveira minta. E os campos não produzem alimento, ou seja, é um caos. Mesmo que venha chegar o caos nos campos, sem ter alimento, sem ter mantimento. Mesmo que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Ou seja, as ovelhas apontam para bens materiais que a pessoa consegue, que trabalha. Mesmo que você perca tudo. Mesmo que não haja gado no curral. Mesmo que haja todas essas coisas. Ele se alegrará no Senhor. Por quê?
porque o Senhor é a sua salvação, Ele é a sua fortaleza e faz os pés dele como o da corça. Sabe o que a corça ela faz quando o seu predador corre atrás dela? Ela mergulha nas águas e só fica com o focinho de fora. Sabe por quê? Porque a corça ela emite um cheiro e esse cheiro atrai os predadores. Então, quando ela mergulha nas águas, a água ela abafa esse cheiro e faz com que o predador não sinta a presença dessa corça e foge. Ou seja, quando você tem os pés dessa corça, você corre para as águas para se proteger. Abacuque está querendo dizer que os nossos pés, que a nossa vida tem que estar diante do Senhor e nós temos que correr para os passos do Senhor. Eu quero aplicar esse texto nos nossos dias. Nós somos como Abacuque dessa geração. Nós estamos vendo a opressão chegando. Nós estamos vendo as insatisfações. Nós estamos vendo uma situação que está se instalando. E o Nabucodonosor desse século se aproxima, trazendo tristeza, preocupação. Mas, assim como Abacuque falou, nós declaramos, mesmo que falte tudo, mantimento, trabalho, mesmo que o que poderia acontecer de bom não venha acontecer, mesmo que o produto da oliveira minta, mesmo que aquilo que nós esperamos não venha acontecer, eu convido a você, como uma corça, correr para as águas. As águas apontam para a palavra, o Espírito de Deus. Eu convido a você a estar debaixo da presença do Senhor. Ele é a tua fortaleza. Ele é aquele que vai ser o seu rochedo. E você vai ter segurança. Não tenha medo. Os 5 ais já foram decretados. Se demorar, espere, não vai tardar. O juízo de Deus virá. Eu convido a você, nesse período, nesse momento de desconforto que vivemos, a correr para os braços do Senhor. Fique firme. Fale para o seu filho, para o seu esposo, para a sua casa, seu amigo. O momento é de estar firme, buscando o Senhor, porque Ele é a última resposta, a única resposta para esse mundo que está totalmente dominado pela injustiça humana. O mundo jaz do maligno. Eu convido a você para se apegar ao Senhor. Que Deus os abençoe.